noite, Bruna, Roquelina. Acho que já dá para a gente começar, né? 7:06. Maria Aparecida, de Macaúbas. Pode iniciar, Mila. Acho que ela está sem áudio. O microfone dela está desativado. Camila. Ah, Aí. Pronto. Eu estava adicionando ainda. Tem gente entrando ainda aqui. Ah, tá. Se quiser esperar um minutinho mais, você que Tem uma fila aqui, peraí. Então, termina de aceitar o pessoal que a gente começa, né? Pronto. Vanusa. Ajuda. Pronto. Depois eu vou admitindo então, porque ainda eles estão entrando. Mas para a gente não atrasar muito, né? Já são 7:08. Pessoal, então, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar o nosso 5º encontro. E o tema de hoje que nós vamos discutir é saúde mental e bem-estar em tempos de pandemia. Teremos a participação do professor Guilherme Brockton e a mediação será feita pela professora Maíra. Antes, nós queremos dar alguns avisos e eu vou fazer a audiodescrição. Eu estou sentada, neste momento eu estou sentada, camisa preta, com colar bege, meu cabelo preto, com a tiara também na cor creme na cabeça, e atrás de mim tem uma parede na cor bege. Nós gostaríamos de lembrar vocês que esse curso está sendo gravado, então aqueles que não querem que a sua imagem seja disponibilizada, pode desligar a câmera. E nós queríamos lembrar também que ao longo da discussão de hoje, nós vamos enviar via chat o link da pergunta, né, sobre aquilo que está sendo discutido. E o professor terá de 20 a 30 minutos para fazer a discussão e depois nós abriremos para a participação de vocês. Como a gente sempre tem feito, vocês terão 2 minutos para fazer a sua pergunta e depois a gente volta para a discussão com a mediação e o professor convidado. Outro aviso que a gente gostaria de dar é que a gente está tendo um probleminha com o Gmail para enviar o link. Então, a gente está enviando sempre via chat e pelo grupo do WhatsApp que a gente criou. Se alguém, porventura, não recebeu, sinaliza para a gente para que a gente possa enviar o link da semana passada. Então, é isso, pessoal. Sintam-se à vontade. Que essa seja, mais uma vez, uma noite de uma construção coletiva. Deixa eu admitir mais aqui. Que possamos também, juntos, né, dialogar e crescer, né, nesses tempos de pandemia. A proposta do nosso curso é essa, né, nós estabelecermos diálogos, nós estabelecermos afetos. Então, sintam-se à vontade, uma boa noite. Eu passo a palavra para a professora Maíra. Boa noite a todos, a todas e a todes, e aqueles que não se enquadram nesses termos. Eu sou Maíra, nesse momento eu estou sentada, visto uma blusa de listras vermelha e bege,
e ao meu fundo tem uma prateleira com livros. Seja bem-vindo mais uma vez, Guilherme. Obrigada por ter aceitado esse convite. Um dos pontos positivos das tecnologias digitais é esse, né? De permitir os encontros, mesmo que seja de forma virtual. E de encurtar distâncias também. Mesmo estando em localidades tão distintas do país, a gente pode manter esse vínculo ainda para discutir, compartilhar experiências, conhecimentos, enfim. Só para contextualizar um pouco, aqui no curso nós temos a participação de pessoas de várias localidades, daí de pertinho de você, de São Bernardo do Campo, da Universidade Federal da Fronteira do Sul, de várias cidades baianas, enfim. Nosso público ele é bem diverso e contamos também com a ampla participação de professores da educação básica, tanto de escolas particulares quanto de escolas públicas. Hoje, nós vamos conversar sobre a temática, como a Camila já falou, saúde mental e bem-estar em tempos de pandemia, e no momento da elaboração do desenho didático do nosso curso, essa foi uma temática que nós priorizamos, né? Não podíamos deixar de fora um tema tão pertinente, sobretudo diante das inúmeras incertezas que nós estamos vivendo nesse momento, né? Desde sentimentos diversos, de várias frustrações, da sobrecarga de trabalho, de preocupações financeiras, do distanciamento social também, ele que nos causou tanta estranheza para nós, seres que somos tão sociáveis, que gostamos do contato com o outro, da afetividade, das trocas, das partilhas, enfim. Nós somos pegos de surpresa. E de uma hora para outra, somos obrigados a ficar em casa, né? Então, diante desse cenário pandêmico, com esse isolamento que eu prefiro chamar de isolamento compulsório, as variações de sentimentos e emoções também estão aliadas às preocupações com a doença, né? O medo também, nesse momento, ele se faz presente nas nossas vidas, e isso tem nos colocado num estado constante de alerta. Mas o que é certo é que a gente precisa se atentar para os cuidados com a nossa saúde física, emocional, enfim, e buscar estratégias e formas de... Alô? Maíra? Travou para todo mundo? Pra mim travou. Para mim também. Peraí. Achei que era eu. Oi. Vocês me escutam? Estou escutando agora. Acho que minha internet... Voltamos, gente? Acho que eu tô sem áudio. Ah, tá beleza, né? Voltamos. Se alguém... Ah, beleza. Onde foi que eu parei, Camila? Aqui também caiu para mim. Então, eu não percebi. A tela deve ter travado aqui e eu não observei a hora que a internet travou. Tá ouvindo direitinho? Pronto, agora Vamos a gente está aguardar um ouvindo. pouquinho. Ah, certo. Todo mundo já entrou. Onde foi que eu parei? Vixe, vou ter que fechar aqui. Você estava falando sobre ser pertinente, Enfim. o assunto que a gente vai discutir. Então, diante de todo esse contexto que estamos vivendo, Guilherme hoje vai compartilhar um pouco com a gente algumas questões sobre essa temática. E fazendo uma breve apresentação, Guilherme ele é graduado em Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Ensino de Ciências pela Universidade de São Paulo e doutor em Educação pela USP também, professor da Universidade Federal do ABC, tem vasta atuação em pesquisas com inserção da física moderna e contemporânea no ensino médio, lecionou em inúmeros cursos de formação continuada para professores da rede pública e é autor de diversos materiais didáticos. Foi um dos autores da nova proposta curricular do Estado de São Paulo, bem como escreveu material para professores e alunos referentes aos conteúdos de física do segundo ano do ensino médio. Atualmente, tem se dedicado à compreensão dos mecanismos subjacentes
aos processos emocionais envolvidos na aprendizagem. Então, Gui, você tem cerca de 20 a 30 minutos de fala, e em seguida nós abriremos para as perguntas e pode ficar à vontade. Passo a palavra. Beleza. São as duas perguntas do ano, né, que resumem o ano. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? A minha tela está compartilhada, né? Defina de 2020 em 2 frases. Né? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão vendo a minha tela? Então, tá bom. Obrigado, a Maíra, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui hoje falando para vocês. Essa fala que a Maíra fez para me apresentar é a fala que a gente coloca no Lattes para depois nós for fazer concurso, né? Então, no final, ela importa menos do que a nossa própria história, né? Então, para vocês entenderem de onde eu falo, né? Eu sou físico e já desde muito jovem eu não via muita importância nas emoções, assim, eu achava que era um negócio meio estranho, que só atrapalhava tudo, né? E depois, com a minha formação em física, eu fiquei mais distante ainda das emoções. E só que, curiosamente, quando eu olho para trás, as decisões mais importantes que eu tomei na minha vida foram todas de fundo emocional, né? Então, a primeira delas, a mais importante, quando terminei a graduação, estava terminando a graduação, eu ia fazer um mestrado no Instituto Max Planck, na Alemanha, que é um dos maiores institutos de física do mundo, para trabalhar com mecânica quântica, que é a parte que eu me especializei, que eu gosto, e eu ia trabalhar com uma coisa super sexy, que é o teletransporte, né? E então estava uma parada super ali, já tinha bolsa, você vai 6 meses antes para a Alemanha para ficar estudando alemão, tudo pago, blá blá blá. E na última hora eu vi que não era o que eu queria mesmo, que o que me dava tesão era fazer as pessoas gostarem de física. Eu nunca entendi por que todo mundo odeia física, sendo que é a segunda melhor coisa da vida, né? Então eu resolvi não fazer o mestrado na Alemanha, no Max Planck, e resolvi virar professor do ensino médio de escola pública. O meu orientador, na época, chegou a ligar para os meus pais para falar que eu era louco, que eu ia morrer pobre. Agora acho que vai dar certo, né? Eu tenho resistido bravamente a não morrer na pobreza, mas agora acho que vai, né? Então, essa decisão não tem nada de racional, né? Assim, estou trocando uma coisa de super status, com dinheiro e tudo mais, pesquisador, blá, 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 para ser um professor de uma escola pública onde todo mundo xinga a gente, né? Mas, no fim, era o que eu queria fazer mesmo e é o que eu me tornei. E depois, para entender ainda mais como é que as pessoas não gostam de física, aí eu fui para São Paulo fazer um mestrado na USP, que a gente faz no Instituto de Física e na Faculdade de Educação. E depois, para eu entender ainda mais, no doutorado, eu fui trabalhar com neurociência. Então, eu fiquei nos Estados Unidos, no laboratório de um dos maiores cientistas do mundo em neurociência das emoções, que é o Antônio Damasio. Fui entender como é que o cérebro dá conta das emoções. E depois eu fiz um pós-doutorado também em emoção. E eu que achava que emoção não significava nada. Então, grande parte das minhas pesquisas hoje, elas são ligadas à emoção e à educação, né? Então, eu trabalho com neurociência da educação, eu vejo como é que, sei lá, cérebro de professor e cérebro de aluno se sincronizam, eu faço uma penca de pesquisa com neurociência, né? Todas voltadas para a educação. E uma parte dessas pesquisas estão ligadas à emoção, estão ligadas ao bem-estar, tá? Então, eu vou falar para vocês rapidamente. E eu, depois de algumas coisas que eu vi, eu tive que mudar um pouco a minha apresentação, que a Maíra perguntou hoje mais cedo, assim, você vai usar slide? Eu falei, puta, eu nem decidi ainda, porque eu não tinha decidido mesmo. Mas aí agora eu decidi. Deixa eu só mexer aqui para ver a carinha de vocês, porque o Zoom, eu não consigo ver todo mundo, né? E dar aula sem ver os outros é ruim pra cacete. Ficar vendo só essas caixinhas com o nome da pessoa é ruim pra caralho. Pior que isso é só o silêncio mortal, quando vocês falam com o aluno. E aí, se não uma dúvida, fica silêncio. Você não sabe se o outro está esperando o outro falar, ninguém gostou do negócio, enfim, é uma desgraça, né? Mas a gente vai se adequando. Então vamos ir para a segunda pergunta do ano. Vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo um fundo azul aí? Está o slide? Está aparecendo? Beleza. Tá, então eu mudei um pouco o título e até como é que eu vou lidar com essa aula de hoje,
porque eu quero saber, na verdade, se é possível a gente ainda desenvolver o bem-estar na pandemia, né? E, então, para vocês verem, primeiro é interessante que vocês respondam essa pergunta, né? Tem muita gente, então eu não vou conseguir ouvir de todo mundo, né? Mas como é que está sendo esse isolamento para você, né? Você está conseguindo fazer? Você está podendo fazer o isolamento? Você não pode fazer? Como é que você está ficando nesse período, né? Já está mordendo a orelha? Como é que está esse negócio para você, né? E eu estou falando isso porque tem uma série de artigos, eu vou só colocar os títulos aqui, eu sei que estão em inglês, tá, mas a idade, o idioma não interessa, só para vocês verem que o que eu vou falar aqui está baseado em pesquisa científica com evidência, né? Que hoje é uma coisa que está sendo execrada, né? Você falar de ciência não pode, o que vale hoje é o que seu tio do WhatsApp fala, né? Mas eu ainda resisto e estou trazendo a ciência aí, né? Então, tem um paper aqui que mostra quais são os efeitos psicológicos da quarentena e eles analisam isso com uma epidemia de SARS que teve 4 anos atrás. Então, tem dados sobre como é que as pessoas psicologicamente lidam com a pandemia, tá? Esse outro paper aqui foi feito agora na China, durante o lockdown lá, para o Covid-19, né? Mostrando quais são os efeitos que surgem de fatores de ansiedade e depressão nas pessoas que ficaram mesmo durante o lockdown, né? E essa aqui é um dado do Brasil, né? Procura por divórcio aumenta 9.900% na quarentena, né? Então, tem uma série de dados de pesquisa mostrando quanto que o impacto da quarentena está fazendo nas pessoas, né? Desde aumento de ansiedade, depressão, pânico e tal, até aumentando as sensações de raiva, a dificuldade de convívio, a dificuldade com os conflitos de convivência, né? Conflito entre pai e mãe, entre maridos e mulheres. Então está havendo muito divórcio, está um aumento absurdo de violência contra a mulher, né? As mulheres estão sofrendo ainda mais dentro de casa. Então, tem uma série de coisas, né? Quando a gente olha para a gente, né, quando a gente olha para a gente, que somos professores, né, você agrava isso ainda mais, né? Porque muitas vezes você tem os filhos dentro de casa e você ainda tem que estar fazendo as coisas das escolas, né? Você tem que cuidar do seu filho, mas tem que ir lá os moleques tudo lá no Zoom, e reunião que não acaba mais, enfim. Está tendo uma pressão muito grande, principalmente sobre os professores, né? Um outro dado importante é que, para variar, né, as mulheres estão sofrendo ainda mais, né? Se vocês olham, por exemplo, no mundo acadêmico, as mulheres autoras de artigos caiu em 50%, enquanto os dos homens aumentaram 50%. Né? Ou seja, o homem está tirando mesmo férias na quarentena, aproveitando para escrever e trabalhar, e a mulher está tendo que cuidar do filho, cuidar da porra do marido, limpar a casa, enfim. Todos esses grandes trabalhos que as mulheres fazem, que é não remunerado, está aumentando ainda mais na pandemia. Né? E aí tem só um descansinho na loucura. Isso é um paper aqui que mostra, então, quais são as ações mais eficazes para reduzir o impacto da quarentena nas pessoas. Então, eu vou falar inicialmente uma discussão importante para ser feita, porque eu estou falando para pessoas que são professores, pessoas que estão no mundo universitário, ou seja, pessoas que precisam ouvir essa parte. E, em seguida, eu vou apresentar na verdade, 2 ações que a gente tem conduzido aqui com pesquisas na escola. Antes de eu apresentar as ações, as possibilidades de lidar com os impactos, eu quero que a gente discuta um pouco antes se é possível ser feliz desse jeito, né? Se é possível ser feliz na pandemia. Ô Maíra, você só me fala quanto tempo eu tenho, tá? Você vai me avisando aí, porque senão eu falo igual o pobre na chuva. Eu não paro de falar, não. Você tem que me alertar aí. Tá? Eu vou botar aqui... Acho que vou ter que tirar meu... Peraí. Para ver se vocês estão me ouvindo? Beleza. Sim, acho que agora melhorou mesmo, Gui.
Vou aumentar o som aqui para ver se vocês conseguem ouvir o vídeo que eu vou passar, tá? Fica Mari, foda-se a vida. Foda-se a vida, né? Essa moça é uma influencer aí de Instagram, com não sei quantos milhões de seguidores, e ela resolveu, no meio do isolamento, com gente morrendo igual mosquito, ela fez uma festa na casa dela, e mesmo sabendo que estava errado, né, porque estava todo mundo em lockdown, ainda assim ela fez a festa. Ela termina com essa frase linda, né? Foda-se a vida. Por quê? Porque ela já tinha pego o coronavírus, ou seja, já tinha sido imunizada, porque ela não morreu, então foda-se. Né? Esse é o comportamento que a gente tem visto mais frequentemente. Né? Tem mais um videozinho aqui. Isso aqui foi agora, no dia 2 de julho, no Leblon, no Rio de Janeiro, o metro quadrado mais caro da América Latina. Aí abriu os bares e simplesmente lotou. Né? Galera, abraço, tudo voltando ao normal, graças a Deus. Vai tomar no cu máscara e vai tomar no cu corona. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Vamos viver e ser feliz. Que alegria, meu irmão. Não quer nada. Vai tomar no cu máscara. O cara não percebe. O tomar no cu corona mostra que ele é um idiota que chega à idade adulta sendo anencéfalo. Né? Mas, no que ele fala, vai tomar no cu máscara, o que ele está querendo dizer? Eu não vou usar máscara. E isso, você está pondo em risco o outro, não é você. Você está pondo em risco o outro. E o cara decide não, eu não vou usar máscara. E a gente tem visto isso cada dia mais aqui em São Paulo, no Rio, as coisas estão aumentando bastante. Né? Quando você dá uma olhada depois com calma nessa imagem, ela é muito reveladora, porque você vê quem está ali aglomerado. E quem está ali aglomerado, basicamente, é gente branca e rica, porque o Leblon é o lugar mais rico, mais caro do Rio. É esses bares cariocas super famosos que vendem chopp aguado por R$30, porque tem sempre um otário que acha super bonito. Né? O brasileiro tem essas coisas. Né? Eu, pelo menos, né, cresci tomando Skol, não tem problema nenhum com isso. Aí hoje tem que ser IPA, tem que ser, nossa, cerveja de cevada, não sei o quê, ó, e não pode ser muito gelada, porque na Alemanha não toma gelado, não sei o quê. Não, aí, né? Então você vai e paga R$40, porque eu não tomo Skol. Eu tomo só cerveja artesanal, com lúpulo colhido por virgem. Do contrário, eu não tomo. Né? Então, quando você olha, essas pessoas refletem bem a diferença de classe no Brasil e como é que o corona se dá em relação a isso. Né? Quem que morre de Covid-19 hoje? Né? Em vez da idade, que era o primeiro determinante de Covid, de morte de Covid, a classe social passa a ser quem morre mais. Né? Se você pegar aqui em São Paulo, na Brasilândia, que é um dos bairros mais pobres de São Paulo, morre-se 50 vezes mais pessoas do que em Higienópolis, que é o bairro mais rico de São Paulo. Tá? A outra coisa, o número de negros mortos por coronavírus é 5 vezes maior. Né? Então, você olha os dados e é gritante como é que se morrem mais negros do que brancos. Né? Olha a curva. Né? O número de brancos vai diminuindo a morte, o número de negros vai aumentando a morte. Né? Então, se você tem 3 neurônios que funcionam, você começa a fazer esse tipo. Né? O vírus escolhe branco e preto, o vírus escolhe pobre e rico,
não é o vírus, né? É a gente, enquanto sociedade, que decide, no fim, para quem é mais letal o vírus. Não tem nenhum tipo de condição do vírus escolher quem ele vai matar dessa forma, né? Então, muita gente falando, nossa, nós estamos no mesmo barco, o vírus mata todo mundo igual. Mata não. Tá? Não mata. Mata mais pobre e preto. Né? E por que eu estou falando isso tudo? Eu estou falando isso tudo porque eu sou um esquerdopata marxista. Não, isso aqui são dados tirados do The Lancet, que é um jornal inglês, o mais importante de medicina, publicado agora no dia 8 de maio. Não tem nada a ver com viés político. É um dado claro, objetivo das evidências científicas quando você olha quem morre e quem não morre. Né? Então, quando você pega o contexto geral da pandemia e você olha tudo isso, não tem como eu olhar uma coisa sem olhar a outra. Não tem como eu discutir bem-estar e saúde mental sem olhar isso. Né? Quem pode ficar isolado, quem não pode ficar isolado. Né? Então, eu estou me isolando porque eu estou me isolando completamente, né? Por duas coisas. Primeiro, porque eu sou privilegiado, que eu posso trabalhar de casa. Né? E segundo, que eu sou grupo de alto risco, infelizmente. Né? Então, se eu pegar esse negócio, eu morro. Então, desde o dia 13 de março, eu não saio de casa. Né? Mas as poucas vezes que eu saio, tem sempre um filho da puta desse sem máscara, achando que é tudo bobeira, achando que é tudo idiotice. Né? Ou seja, arrisca a minha vida e que estou fazendo um negócio direito. Né? Então, como é que você mantém a sanidade mental, como é que você mantém o bem-estar nesse conjunto de coisas? Então, a gente não pode deixar de olhar para o conjunto de coisas. Tá? Por fim, eu não sei se vocês conhecem esse cara, esse rapaz de baixo aí. Vocês conhecem esse rapaz de baixo? Esse rapaz aí chama-se Guilherme Benchimol. Né? Ele se tornou um bilionário antes dos 40. Olha que coisa fantástica. Né? Ele é o dono da XP Investimentos. Né? Então, ele é um bilionário, conseguiu tudo, né, com o esforço próprio dele, mas é um cara fantástico e tal, a galera adora ouvir. E aí vamos ouvir o que ele fala sobre o coronavírus. Eu acho que a gente fez um lockdown mais cedo do que muitos países. Né? A comunicação nossa talvez não tenha sido a melhor, ela não foi tão bem orquestrada. No final, eu acho que poderia ter sido melhor. Né? Mas eu, assim, acompanhando um pouco as curvas, eu diria que o Brasil está bem. Né? As nossas curvas não estão tão exponenciais ainda. Eu acho que a gente vem conseguindo achatar a curva. Eu acho que a gente vai ter uma fotografia mais clara, talvez nas próximas 2, 3 semanas. Eu acredito que o pico da doença já passou quando a gente analisa a classe média, média alta. O desafio é que o Brasil é um país que tem muita comunidade, né? Tem muita favela, e isso acaba dificultando o processo todo. Né? Então, assim, vocês ouviram? Sim. Está tudo bem, porque o pico já passou na classe média alta. Palavra do cara, eu vou repetir, o pico já passou na classe média alta, então está tudo bem. O problema é que tem muita favela. Né? De novo, tem esse negócio estranho aí que é preto e pobre, que estraga o Brasil. Né? Esse ele falou no início de maio, 3 semanas depois, que é o que ele falou que a gente ia ter um retrato melhor, o retrato melhor está ali. 80% dos mortos são negros e pobres. Então, não dá para a gente discutir num ambiente como esse as relações de bem-estar e de saúde mental sem compreender o cenário como um todo. Né? E o cenário que a gente vive é esse cenário. É uma crise que, sem dúvida,
é uma crise sanitária, é uma crise global, mas é uma crise inerentemente política, é uma crise inerentemente social. Então, não é possível discutir isso. Tá? O que a gente pode fazer? Eu vou só apresentar agora as duas coisas que a gente faz aqui. Maíra, o seu microfone está com barulho do capeta aí. A gente vai apresentar, eu vou apresentar para vocês agora aqui 2 trabalhos que eu faço. E só uma pergunta, Maíra, quanto tempo eu tenho? Aí, ela ativou meu áudio agora. Você tem 10 minutos ainda para finalizar a sua fala, mas a gente pode abrir para discussão e você continuar a sua linha de raciocínio. Pode ficar tranquilo. Não, beleza, não. Eu termino em 10 minutos, depois a gente conversa. Pronto, beleza. Só para vocês entenderem, então, quais ações possíveis, né? E aí a gente faz 3 ações possíveis aqui. Né? E possível mesmo, no sentido, dentro de tudo que está de ruim, o que dá para fazer? Né? O que a gente consegue fazer num cenário tão complexo? Né? A primeira coisa é meditação. Né? Porque socar as pessoas ainda não é permitido. Então, é preciso meditar. Né? Eu trabalho como eu falei para vocês, eu trabalho com controle das emoções. Né? Então, eu tenho uma formação tem mais de 3 anos em meditação, que é uma meditação completamente, que a gente chama de secular. Ela não tem nenhum tipo de viés religioso, é só a prática meditativa. Né? Que é uma ciência contemplativa que surge no budismo, mas ela funciona até para quem não é budista. Né? Então, ela funciona para qualquer um. A prática da meditação, ela não tem nenhum tipo de viés religioso. Você não precisa ter nenhum tipo de espiritualidade, você não precisa ter nenhum tipo de religiosidade, nada disso. Ela é uma prática, um treino mental, como você treina o seu corpo. Tá? Então, eu tenho oferecido cursos de controle emocional para as redes redes públicas aqui de São Paulo, para os professores, para ajudar os professores a terem mais controle emocional. Né? Mas, mais do que isso, desde o início da pandemia, eu tenho guiado meditações todos os dias, às 8h30 da manhã, todos os dias, sábado, domingo. Só não funciona quando cai a internet. Né? Mas eu tenho guiado meditação todos os dias, gratuito, pelo Zoom, pelo Google Meet. Eu vou deixar o endereço para vocês depois. Quem de vocês quiser participar, é só chegar, 8h30 da manhã, entra lá. Quem nunca meditou, o negócio está lá. E aí, quem quiser, faça. Por quê? Porque a meditação é uma prática que a gente tem muita evidência científica de que ela atua no bem-estar, que ela atua na saúde mental. Então, a meditação, ela reduz a ansiedade, ela reduz depressão, ela reduz síndrome do pânico, é um super aliado em uma série de tratamentos de ansiedade. Né? Para quem tem problemas problemas menores de ansiedade, ela é mais eficaz que medicamento. Tá? Tem muita pesquisa mostrando como é que as pessoas com a prática da meditação todos os dias deixam de usar antidepressivo, por exemplo. Então, tem muita pesquisa, muito. Depois, quem quiser, eu posso passar para a Maíra, mas infelizmente, a maioria dos papers é em inglês, mas tem muita evidência científica de que a meditação atua intensamente no bem-estar das pessoas. Tá? E não precisa ser o Yoda, não precisa virar eremita, e não precisa disso, não. Com o que a gente sabe, né, de dados científicos, se você meditar 20 minutos por dia, 24 minutos por dia, durante 30 dias, todos os dias, 24 minutinhos, você já tem impacto no seu sistema imunológico. Tá? Óbvio, quanto mais você medita, melhor fica. Né? E a meditação é transformadora mesmo. Eu sou uma pessoa antes e depois da meditação. Tá? Então, a gente faz isso com os professores, a gente leva isso para os alunos da universidade, a gente tem um trabalho de meditação com os alunos da universidade.
Então, uma das possibilidades da busca pelo bem-estar é essa. Tá? E eu vou dar um exemplo bem prático para vocês, porque a meditação ela é um treino mesmo de como se reage emocionalmente às coisas. Né? Aqui no meu prédio, o que um vizinho rico faz quando entra no isolamento total? Né? Ele resolve reformar completamente o apartamento dele. Né? E como aquela Gabriela Pugliese lá, foda-se a vida. Então, para vocês terem noção, o barulho é tão grande, porque o cara está quebrando todas as paredes, tudo, os livros caem da minha prateleira, de tanta vibração. E eu estou com isso há 3 meses, das 8 da manhã às 5 da tarde. Tá? Então, ou eu regulo o meu estado emocional, porque não tem jeito de controlar o cara, e o cara é daqueles caras escroto, do tipo, o meu vizinho do lado tem uma filha de 6 meses. Aí foi conversar com o cara. Ele falou, cara, minha filha acabou de nascer, ela tem 6 meses. O cara usa martelete, eletrônico, assim, é um negócio, é um barulho infernal. Eu não consigo conversar, não consigo nada. Né? E aí, quando vai conversar com ele, o que ele fala? Muda para uma casa. Não quer saber? Muda para casa. Porque você é inquilino, você não é proprietário. Então, esse é o nível do cara. Então, o que a meditação me faz? A meditação me faz não piorar a situação e ir lá bater no cara ou qualquer coisa desse tipo. Existe um processo de regulação emocional que permite que você diminua ou que você rompa ciclos de agressão. Eu podia ir lá querer bater no sujeito e vira e mexe. O vizinho aqui do lado, eu acalmei o vizinho para ele não bater no cara. Né? E você consegue ter esse tipo de ação a partir da meditação. Tá? A gente tem isso, por exemplo, com professores resolvendo conflito com os alunos. A diferença é muito grande. Então, a meditação é um trabalho super legal que a gente faz. O segundo trabalho que a gente faz chama-se escrita expressiva. A minha companheira é doutora em psicologia e ela trabalha com palavra, ela trabalha com escrita, com desenvolvimento da palavra, desenvolvimento do psiquismo pela palavra. E a gente tem uma série de evidências também de que a escrita, e aí tem que ser à mão mesmo, não adianta digitar não, tem que ser à mão. Ela atua, se você faz isso todos os dias para você, ela atua também como um elemento terapêutico. Então, por exemplo, tem evidências de mulheres com tratamento de quimioterapia para câncer de mama que fazem essa escrita de 20 minutos de escrita todos os dias sobre o que elas estão vivendo, o que elas estão pensando, o que elas estão passando, e o tratamento tem mais efeito. Tem uma série de trabalhos que levam a escrita como terapia. A Ana Paula, que é a minha companheira, ela já faz esse trabalho há muito tempo com os alunos dela, ela dá cursos na pedagogia, ela faz com os alunos que são futuros professores. E eles escrevem carta mesmo à mão. Né? Agora, com a pandemia, por causa dos correios, e para incentivar as pessoas a escreverem, ela está recebendo carta das pessoas por e-mail. As pessoas escrevem para ela, são totalmente confidencial, e ela responde às pessoas. E é super bacana, porque ela diz que é muito comum a primeira frase é assim, eu não sei por que eu estou escrevendo aqui. Mas lá na terceira, quarta linha, a pessoa fala, agora eu já sei por que eu estou escrevendo. Então tem um elemento terapêutico muito bonito na escrita. Então a gente também está trabalhando com isso para receber a escrita de professores que estão passando nesse período agora da pandemia. Tá? Ela tem esse perfil aí no Instagram, que é @umrealejo. Se vocês quiserem entrar lá e seguir, vocês vão ver os posts que ela faz, são todos sobre desenvolvimento humano, sobre isso. E o e-mail que ela está recebendo cartas, se vocês quiserem, escrevam para ela. De verdade, eu acho que faz um efeito muito bom. E eu acho que vocês deviam, pelo menos, experimentar fazer. E o e-mail que ela recebe chama umrealejo@gmail.com. Tá? Mas lá no post, se vocês entrarem aqui no Instagram dela, vai ter um post lá que vocês vão ver uma mulher, um post em preto e branco, tem uma mulher e o post está escrito fala. E ali você consegue entender qual é a parada do projeto.
e tem lá o e-mail certinho, você pode mandar o e-mail para ela por ali. Tá? E a terceira ação é isso. Isso aqui é uma imagem do Enfio, antiga, que a gente tem que se indignar. Não dá para a gente ficar mais, principalmente como professores, como pessoas que estão imbuídas do desejo de que a vida fique melhor, da gente aceitar essas coisas de uma maneira tão plácida. Né? É preciso que a gente se indigne, porque somos nós que estamos morrendo. Eu acho que ninguém que está aqui agora ganha mais de R$400 mil por mês. Se tiver, acho pouco provável. Aí um cara desse, vale a pena ele falar foda-se. Mas enquanto você não estiver fazendo isso, você tem que ficar indignado, não tem outra saída. Né? Porque você está no time que perde, velho. Não tem outra conversa. Né? Não tem outra conversa. Né? E eu sempre estou falando isso porque eu acho engraçado, né? Porque esse corte ainda não é real. R$400 mil ainda não é as pessoas que são as mais abastadas do país. Né? Então, por exemplo, quando se fala em taxar grandes fortunas, o cara que compra um Jeep Renegade de 700 milhões de vezes acha que está falando dele. Não, cara. A gente está falando do cara que ganha 10 milhões no mês investindo na Bolsa de Valores. Né? Então, nenhum de nós aqui ganha dinheiro sem fazer nada. Então, é preciso que a gente acorde, é preciso que a gente olhe para as coisas de outro jeito. Né? Porque pensa no seguinte, quando sair a vacina, se essa vacina sair, parece que agora tem uma série de países já trabalhando na vacina, quando que você vai receber a vacina, cara pálido? Onde que você está na fila para receber a vacina? Você acha que vai chegar aí direitinho para você? Né? Então, é preciso que a gente discuta isso de uma maneira mais profunda. É preciso que a gente perceba que todas essas relações não são só da pandemia. É uma relação muito mais profunda da desigualdade social que a gente vive. Tranquilos? Deixa eu dar um stop share aqui e vamos para o jogo. Oi? Ai, acho que agora meu áudio tá beleza. Guilherme, você trouxe dados excelentes, o pessoal no chat o tempo todo parabenizando os dados que você trouxe, super recentes, e isso mostra que essas mazelas, essas desigualdades sociais foram postas, né? Sendo que já existiam há muito tempo. E essa pandemia, ela trouxe à tona essa desigualdade, todos essas divergências de classes, e ainda a gente fica surpreso de que muita gente ainda não compreendeu, né, esse disparate das classes. Excelente suas colocações. Eu fiquei aqui pensando nas estratégias que você apresentou para a gente e queria parabenizar a sua companheira pelo trabalho. Eu sigo ela no Instagram e vejo as motivações da escrita, né? São excelentes. Parabéns. Hoje, inclusive, eu queria aproveitar o momento e explicar para os participantes que a gente costuma enviar um formulário com uma pergunta sobre a palestra do convidado. E hoje nós tínhamos pensado em cada participante escrever um mapa conceitual. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui para vocês. O mapa conceitual, para quem não conhece, é um diagrama que vai representar as relações entre conceitos e ideias. Coisa simples. Então, vocês já vão treinar e começar a treinar a escrita. Ô, Camila, veja se você consegue projetar para mim. Eu fiz um aqui, mais um esboço. Você está liberado. Você pode projetar, mãe. Tá. Achei aqui. Deixa eu dar uma... Deixa eu ver se eu encontro. Na verdade, eu tenho ele no papel, que eu vou mostrar que o papel está do meu lado aqui, fica mais fácil do que projetar. Então, é assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para ver se dá para vocês enxergarem. Tá dando? Dá. Pra visualizar? Dá. Então, Seu nome no meio. Assim. Isso. Então, vocês vão escrever o nome de vocês. Se não quiserem se identificar, não tem problema. Pode colocar pessoa, eu, enfim.
eu coloquei meu nome aqui no meio e ao redor vocês vão escrever palavras que remetem aos sentimentos desse momento, às emoções, ou sei lá. Fica a critério de cada um. Então, usem e abusem da imaginação. Eu vou disponibilizar o link para que vocês possam anexar essa foto, tira uma foto no celular e anexa nesse formulário do Google. Outra coisa, Guilherme, que eu fiquei pensando também como estratégia para esse momento de pandemia, né, já que nós não estávamos preparados, realmente tem sido momentos bem desafiadores. Compartilhando um pouco da minha experiência, no momento eu achei que você ia abrir para fala. Me empolguei para compartilhar. Aqui em casa eu tenho um filho de 2 anos e uma filha de 11 anos. Então, a rotina mudou completamente. Então, trabalho remoto, dispensar a secretária que ajudava nos afazeres domésticos. Então, fica uma situação super complicada, né? E algumas universidades elas já estão com iniciativas de plantões psicológicos online. Inclusive, na UFSB tem esse plantão psicológico também, a UESC acho que já tem essa iniciativa, que são ações que acabam favorecendo as pessoas que nesse momento estão passando por alguma dificuldade, né? Questão da ansiedade, da depressão, sendo que essas são, sei lá, as emoções, né? Mas o que mais surge agora é isso, né? Exatamente. Para vocês verem, né, como é que a coisa é complicada, né? Eu oriento alunos de mestrado e doutorado, né? E tem uns alunos brilhantes, né? Eu trabalho aqui na Grande ABC, né, na Universidade Federal do ABC, que é a Grande São Paulo, a parte de Grande São Paulo. Então, tem muito aluno da universidade que é pobre, e pobre mesmo, né? Uhum. Não é cosplay de pobre, o cara é pobre de verdade, né? E eu tenho 2 alunas que são brilhantes, cara, brilhantes. E elas moram numa casa de, sei lá, 2 cômodos, e são 7 pessoas. Então, como é que você quer que ela senta e leia um psicólogo russo falando de consciência? Né? Como é que você quer que uma pessoa que não vai ter o espaço nem dela sentar e ler, ela consiga escrever para a produção de um mestrado, né? Então, assim, é muita complicação que escancara as desigualdades que a gente tem, né? Que escancara a desigualdade que a gente tem. Então, a gente precisa acordar para isso há muito tempo já, e talvez agora com a pandemia isso fique mais escancarado, né? Deixa eu só... aí vocês perguntem aí, abre aí para geral. Podem ficar à vontade. Faz uma parada mais maluca aí. Eu vou só a gente costuma abrir para todos vocês. Sim. O link da meditação, tá? Ó, mandei aí, ó. Esse link aí é o Google Meet, todo dia, 8h30 da manhã, tá? Dura mais ou menos 40, 45 minutos. A meditação em si, ela dura 24 minutos. Os 10 primeiros minutos, aí quem quiser sair, sai, e depois ela vai até 24 minutos. Mas, no geral, ela leva mais ou menos 40 minutos, porque tem uns minutinhos para a galera chegar e depois quem quer conversar, conversa. Achei aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vocês conseguem visualizar aí meu mapa? Meu mapa conceitual. Então, eu coloquei aqui algumas ramificações que simbolizam, representam para mim, nesse momento, eu cercada com minha família, o trabalho e o meu eu, né? Que eu preciso encontrar um equilíbrio entre emoções, sentimentos de alegria, de tristeza, dúvidas, incertezas. Na outra ramificação, eu coloquei o trabalho, se desmembrando na produção, rotina, tédio, trabalho em home office, ensino remoto, e tendo que se desdobrar com os filhos, a sobrecarga das crianças cheias de energia dentro de casa, a atenção, compreender as emoções dessas crianças nesse momento, que estão sem o convívio social, sem a interação com seus pares.
enfim. Então, é só um exemplo para clarear a mente de vocês. Então, se inscrevam no chat para fazerem as perguntas. Fabiana fez uma pergunta. Ô, Fabiana, eu acabei de ler que pode sim, não tem erro não. Acho que você vai gostar bastante. Entra lá, todo dia 8h30, sábado, domingo, só quando não tem internet. E acho que você vai curtir. Tenta lá. Mais alguém se inscreveu no chat para falar? A gente desativa o áudio. Ou se quiser compartilhar alguma experiência, fazer algum comentário sobre a fala de Guilherme, pode ficar à vontade. Outra coisa, Guilherme, também eu enviei um material para os participantes e eu encontrei uma cartilha elaborada pelo pessoal da Federal de Juiz de Fora. E eles apontavam diversas alternativas, né, para esse momento. E aí eu elenquei algumas aqui. Eles falavam dando dicas para a gente realizar um filtro nas informações, evitar assistir os noticiários o tempo inteiro. No início da pandemia foi aquele desespero, né, para a gente se adaptar à rotina. Então, evitar o excesso de informações nesse momento não é saudável. Procurar estabelecer rotinas, né? Tem pessoas que acordam, mudaram completamente a rotina da casa. Aqui, por exemplo, a gente procura manter para não perder esse equilíbrio. Uma coisa que faz muito efeito, por exemplo, tem uma pesquisa que mostra que se você lê de manhã uma notícia, o tom emocional daquela notícia orienta o resto do seu dia, né? Uhum. Então, uma coisa que eu faço eu acordo, eu só vou pegar meu telefone 1h30 depois que eu acordo. Eu não pego o telefone na hora que acabei de acordar. Tem gente que acorda, pega o telefone, já vai para o WhatsApp. Isso é um inferno, velho. Isso é um inferno. Então, ajuda muito você não fazer isso, né? Uma coisa que é muito legal também é você criar uma rotina para ir dormir também, porque o sono é importante. Sim. Então, ver se você consegue tirar meia hora antes de dormir para você, para fazer mais ou menos a mesma coisa, principalmente ficar sem luz azul, né? que atrapalha não só a melatonina, como também a noradrenalina, enfim. Você não ficar com luz de celular no rosto antes de dormir, com luz de televisão, com luz de tela. Então, se você puder, meia hora antes de dormir, desligar tudo isso, ajuda muito a você ter um sono melhor. Essas coisas fazem bastante efeito. Verdade. Alivia, né? Mais as angústias. Vamos lá, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Então, eu vou explicar... Gente, esse é o momento mais lindo do nosso curso e um tema tão importante quanto esse. Eu estava só analisando o chat e assim, as contribuições riquíssimas que o professor Guilherme trouxe para a gente. A maioria estava se identificando, não é? Trazendo reflexões, falando, é isso mesmo, professor, nossa, quantas reflexões maravilhosas. Eu me vi aí em vários exemplos e eu acredito que esse é o momento. Eu estou vendo esse momento agora, esse módulo, como um momento de fortalecimento. É tão bom quando a gente discute com as pessoas o mesmo sentimento que nós estamos nesse contexto. Então, assim, a gente se fortalece. E o professor Guilherme, ele trouxe essa contribuição nessa noite para a gente. Galera, Fernando, ficamos felizes com a sua presença, Fernando. Você faltou os outros encontros. Os 2 últimos encontros. Gente, a gente se acostuma com o rostinho de vocês. Viu? Robson deu um sorriso aí. Gente, então nós estamos aqui para isso. Esse é o momento que a gente considera o momento mais valioso. Vamos aproveitar, sugar aí o professor Guilherme, não é? Que tem uma experiência riquíssima nessa área. Eu falei pra caralho aqui, vocês vão fazer uma pergunta, porra. Pergunta. Ai, gente, pelo amor de Deus. Fernando.
Sinalizou. Pronto. Isso aí. Não faz pergunta no chat, não. Faz igual Irlane o Fernando perguntou aí, ó. aqui. Quero fazer uma pergunta. Mostra as Solta a caras, pergunta. né, Guilherme? Isso aí. Irlane Bora, também quer, Fernando. Irlane? Irlane fez. Gente, então assim, ó. Irlane, ela já estava sinalizando. Já destravei Fernando. Beleza, vai, Então, assim, Fernando. Fernando, depois Islane. Boa Ana noite, Paula pessoal. também quer? Ana Paula? Fernando. E Graciele. Sim. Professor, eu tenho uma pergunta. Você falou de meditação aí, e assim, aqui em casa, cara, meio que, sabe, complicado. E assim, no momento do estudo, eu tenho que lidar com a dificuldade do estudo, né? Aí junto com a criança dando calundu, nervoso, junto o estresse, junto tudo. Aí faz uma marada de coisa. Me diz aí, me dê uma dica boa pra, sabe, pra aliviar a cabeça, pra desestressar um pouco. Falei. Para nós dois, Fernando. Valeu, Fernando. Valeu. Não tem nada mais eficaz, cara, para isso do que meditação. Não tem. E é treino, velho. Porque eu medito aqui com obra, com barulho de obra. A gente romantiza a meditação achando que tem que ser aquela coisa lá no meio do mato, no meio do silêncio total. Não. Aí a gente consegue meditar com um menininho desse aí do lado, né? E tem por exemplo, tem uma penca de atividade de meditação para criança, velho. Então, é possível achar um jeito de meditar mesmo no meio de tanta confusão. Só que, de novo, não é fácil, não é simples. Quem fala que é simples é mentira, né? Porque é como uma prática qualquer. Agora, por exemplo, tem muita gente, eu tenho alunos meus, estou falando de alunos meus, né? Em situações parecidas com a sua, assim, de ter gente na casa, de ter barulho, de ter confusão, blá, 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 e que a meditação, junto com uma rotina de estudo, assim, na mesma hora, tentar fazer, o aumento de produtividade é maior, o aumento de atenção é maior, o cara aprende mais. Então, é possível fazer, mas sempre lembrando que é difícil, né? Eu não vendo mentira, né? Mas dá para fazer. Depois, se você quiser, eu passo para a Maíra pode passar para vocês. A gente tem umas meditações mais simples, vocês podem tentar em casa, em qualquer horário para fazer. Tem meditação guiada. Então, vale a pena tentar, velho. Maíra, algumas Oi. pessoas se inscreveram. Então, assim, Então, Irlane, eu fiz uma organização. Você pode André. decidir aí como que vai fazer. Irlane, Valéria, Gil Neto, Fabiana André também, Fabiana. e André também. Eu acho que Na pode ordem, dividir em Camila, dois você blocos. autoriza aí, libera o áudio. Peraí. Irlane, ela está na frente. Pronto. Destravei, Irlane. Olá, boa noite, tudo bom? Boa noite, Irlane. Bom, eu sou Irlane, eu sou professora do município de Camaçari, e a minha questão é, professor, já se tem algum dado, algum levantamento de algum tipo de doença que tenha desencadeado o professor pela questão do excesso de trabalho durante essa proposta de ensino remoto? Porque o trabalho do professor está sobrecarregado dentro dessa modalidade que as escolas estão buscando. E eu gostaria de saber se esse excesso tem causado algum tipo de doença, se você já tem alguma pesquisa, alguma coisa sobre isso. Tá. Olha só, especificamente com professores na pandemia, ainda não tem. Eu estou rodando uma agora. Tá? Mas a gente sabe, na literatura, que tem, primeiro, que é uma das mais conhecidas, se chama síndrome de burnout, que é como se fosse, em inglês, para que você pega fogo, né? Você se queima, você se esgota, né? Então, isso é muito conhecido desde a década de 80. Tem muita pesquisa feita, por exemplo, com residência, com médico em residência, né? Como é que eles entram nesse estado de desgaste emocional, físico, por causa da quantidade de coisa para fazer, né? E, no meu ponto de vista e na minha experiência toda, o professor tem muito mais pressão do que o médico na residência, né? Sem contar que numa residência o cara ganha 5 pau no final de semana, né? E a gente só se fode e não ganha dinheiro, né?
Então, além disso, tem um componente socioeconômico muito grande na vida do professor. Pesquisa mostrando que esse excesso de trabalho causa uma série de doenças ligadas a condições emocionais. Então, por exemplo, em São Paulo, a maioria dos professores que pedem licença, prêmio, são por problemas emocionais. Então, isso antes da pandemia. Então, você imagina na pandemia como é que está, né? Só que Guilherme, ainda não tem pesquisa com isso, tá? Mas certamente tem. Está todo mundo ferrado. Gui, só uma colocação aqui fazendo umas pesquisas, eu encontrei um levantamento que foi realizado em 2017 e ele apontava que 71% dos 762 profissionais de educação da rede pública do país se afastaram da escola após episódios que desencadearam problemas psicológicos e psiquiátricos. Isso em um estado, né, supostamente normal. Imagina agora. Após esse período. E tem uma parada muito doida, né? Por exemplo, na universidade é ridículo, cara. Entra uma discussão grande, se para, não para, se vira online, se não vira online, tem uma discussão muito grande, né? Aqui que a gente está com a gente tem muito aluno pobre, o aluno não tem acesso à internet, como deveria ter. Então não dá para você querer fazer tudo online se o cara não tem acesso à internet. Tem uma série de problemas, é super complicado resolver, né? Mas também você pode parar tudo, aí tem gente para formar que vai perder o emprego, é muito complicado, né? As pessoas simplificam tudo para parar, falam que eles não querem trabalhar. Ah, você não está querendo trabalhar, você está querendo... Então, existe essa ideia de que você não querer fazer essa EAD às pressas, que é porque você é um folgado que você não quer trabalhar. Entendeu? Então, tem muito... É um maçaroca do caramba, assim. Agora, é sempre preciso ficar atento, né? A educação à distância tem valores, tem coisas muito legais, como essa agora. Eu estou conversando com gente que eu não conversaria se não fosse isso, né? Mas esperar que isso aqui é uma possibilidade de formação é muito ruim. E eu sou radicalmente contra. Primeiro, porque tira o papel do professor. O papel do professor vai a zero. E segundo, que a interação social é muito reduzida. E isso afeta demais a aprendizagem, né? E afeta demais a aprendizagem. E a terceira e mais importante, vocês não sabem, não sei se vocês sabem, a irmã do nosso glorioso ministro da Economia, ela é presidente do Grupo Ser Educacional, que é um grupo que privatiza a educação no Brasil e que está mais influenciando o ensino à distância. Tanto que conseguiram agora, no governo Bolsonaro, mudar a porcentagem do ensino à distância no ensino médio. Foi para 70%, eu acho, 60%, não me lembro a quantidade, mas mais que dobrou, né? Basta olhar na Bolsa de Valores como é que as ações da Ser Educacional têm subido. Então, tem muito interesse econômico no EAD, né? Mas ele é muito problemático, muito problemático. Não é a panaceia que as pessoas falam, não, é muito problemático. Então, vamos aqui para as outras questões. André Camila é o próximo da fila, da lista. André? André, tá por aí? Se ele não tiver, Camila, Gil Neto é o próximo. André tá. André, Tá? espera, eu tô destravando, ele tá travando. Eu vou destravar agora, aí você aguarda 5 segundinhos que ele abre. Então, teve uma participante, enquanto o André fica online aí, Guilherme, que colocou aqui no chat a pergunta: devido ao momento atípico que estamos vivendo, como encontrar motivação para poder construir um bom TCC? Jariana. Puta que pariu. Que pergunta, hein? Complicado, hein? Muito bem, Jariana. Em tempos comuns, para encontrar motivação. Já é complicado, imagina na pandemia. Olha,
eu vou falar o que eu falo para tudo quanto é aluno meu, né? O trabalho acadêmico, qualquer trabalho acadêmico, ele só é feito de verdade se você gosta do que você está fazendo, se você gosta do seu tema. Né? Se você não gosta de verdade, uma lagartixa parece um dragão. Tá? Se você gosta daquele troço, um dragão vai virar uma lagartixa. Então, você vai conseguir lidar com qual que é a sua relação emotiva com o seu TCC. Se for um tema que você realmente gosta, existe uma chance de você olhar para isso desse jeito. Assim, olha, é uma coisa importante porque eu amo esse negócio, então eu vou fazer ele aqui. E aí é possível que você ache motivação ali para fazer. Se não for isso, a chance de você conseguir motivação tende a zero. Né? Então, é melhor conversar com o professor, conversar com a escola, ver se tem outro tipo de prazo que pode ser. Né? E evitar olhar o passeio direto, plágio, porque plágio é crime. Né? Se der um azar de alguém pegar, você pode ser presa. Então, o ideal é tentar achar o que te motiva internamente. Assim, esse tema, se você gostar desse tema, aí a possibilidade de você achar motivação é essa. Senão, não vou te vender mentira, não. Vai dar ruim. André, conseguiu? Não, nem estou conseguindo, não, André. Então, Gil Neto. Pronto, Gil Neto está aberto. Boa noite, Gil Neto. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite, Gil Neto. Sim, o áudio está um pouquinho baixo, se tu puder aumentar. É porque eu estou aqui pelo celular e ao mesmo tempo assistindo a TV. Beleza. Beleza. Eu estou com um problema de audição, aí estou bem ainda. Mas é uma contribuição a contribuição é que quando geralmente eu estou interessado... Tu tem que desativar, Gil Neto. Você precisa desativar o áudio. Você tem que tirar um áudio aí. Tira se do afastar. notebook, do computador. Pronto, conseguiu? Pronto, agora ficou beleza. É porque eu acho que eu não vou ouvir vocês, mas vocês me ouvindo. Então tu fala, depois tu escuta a gente. Isso. Então, meu nome é Gil Neto, sou professor da Prefeitura Municipal de Veracruz e antes da pandemia lecionava a educação ambiental. Hoje leciono várias coisas, porque a gente tem que enviar atividade para a escola, né? Voltado para temas transversais dentro de ciências. E antes, para eu me desestressar um pouco, eu geralmente ouvia música, ou então me concentrava e falava com os meus encantados, né? Que eu sou do candomblé. Depois da pandemia, eu fico preocupado, porque eu vou estar em uma situação que eu nunca tive, que é uma atividade como professor de aula remota, ao vivo. E aí, a minha preocupação é maior pela questão que eu não tenho contato físico com os alunos. O olho no olho, pele no pele. Como é que eu vou me comportar nessa situação? E isso já me deixou a ter... Vamos colocar assim, nervoso justamente por isso, porque a primeira vez que falaram que teria que ministrar aula, automaticamente a pressão foi lá para cima. Ministrar aula, que eu falo aula online, viu? A pressão foi lá para cima, aí já veio dores de cabeça, as articulações tudo doía, parecendo que era dengue na realidade. E aí eu queria saber, além da meditação, o que é que eu posso fazer mais antes de ir com a câmera da aula, assim, ter aquele contato físico com o aluno. Beleza. Cara, primeiro é o seguinte, e não é só opinião pessoal, mas é um levantamento com muitos amigos meus aqui, professores, né? Dar aula online é menos pior do que você imagina. Eu, por exemplo, eu dou aula há mais de 20 anos, mais de 25 anos que eu dou aula. Né? E eu acho que vocês já viram como é que eu falo. Né? E eu sou assim no dia a dia, eu sou assim com os meus alunos. Né? E, de maneira geral, os meus alunos gostam muito de mim, gostam muito da minha aula. E eu interajo demais com a galera. E eu imaginei que quando eu fosse para o virtual ia ser muito ruim. Não é tão ruim assim. Essa é a primeira coisa. Saiba que não é tão ruim assim.
Não é uma maravilha, mas não é tão ruim assim, né? De fato, falta esse contato, né? Essa coisa de ter só o nome lá, Irlane, aí não vejo a cara da pessoa. Ou então Clodoaldo, aí tem uma porta, né? Jorge, tem uma parede. Esses negócios bate um ruim. Você olha ali e fala, porra, velho, o que está acontecendo, né? Não sabe se tem gente, se não tem. Esse negócio é ruim. Mas, aos poucos, você vai entendendo, eles vão participando, as pessoas vão... O Clodoaldo já fez o dele ali, já mostrou. Todo mundo vai na intenção de fazer o negócio dar certo. Então, é menos pior do que você imagina. Essa é a primeira coisa. Você pode ficar mais tranquilo que o negócio não é tão ruim assim, né? Agora, você tem a própria resposta que a ciência dá para o seu próprio problema, né? As 3 coisas que mais funcionam para nos acalmar em qualquer situação, e desde da aula virtual a qualquer outra situação mais complicada, reunião de professores, qualquer coisa desse tipo, né? 3 ações, as 3 que você acabou de dizer, são as mais eficazes. Meditação é super eficaz. Música é super eficaz. A música é como se fosse uma máquina de transportar a gente emocionalmente. Então, escolha uma música que te faz bem, que te deixa power, e põe aquela música ali antes, e ouve aquilo ali para você ficar energizado, e aquilo ali vai, né? E a terceira coisa que é super importante é falar com seus encantados. A ideia de que qualquer um que tenha uma relação com alguma coisa maior do que a gente é super importante para o bem-estar. E essa coisa não precisa ser nada espiritual. Não precisa ser o cara que é religioso. Pode ser, por exemplo, alguém que simplesmente acredita que o ser humano é a melhor coisa que existe. Então, acima de mim tem o ser humano como um todo, né? Pode ser alguém que acredita que o marxismo é a salvação. E o cara vai ler o Marx, né? Pode ser um cara que é liberal e acredita que é o Adam Smith que determina o mundo, né? Então, você fazer essa ligação com algo que é maior que você também te dá uma assentada muito boa, né? Eu sou ateu, né? Mas eu cresci no candomblé. Então, rapaz, mesmo eu sendo ateu, meus orixás estão comigo todo dia, né? Então, faz parte do jogo, né? Então, isso te alimenta, isso te deixa com mais possibilidade de olhar para a vida com mais tranquilidade, com mais calma. Então, nessas horas, o melhor é isso. Sacou? O melhor é fazer isso. Ouça uma música, se der, dá uma meditada, manda uma gira ali e vai para o jogo. Quem mais? Maíra? Fabiana, né? De André eu não consegui mesmo desmutar ele. Fabiana mesmo. Fabiana, Valéria estão nesse bloco aí agora. Encontrou Fabiana, Mila? Encontrei. Estou esperando liberar aqui o áudio dela, já desmutei. Fabiana? Ela deve estar apertando. Fabiana, não apertem nada. Espera aí que eu estou desmutando. Oi. Opa, Fabiana. Pronto. Cheguei. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Vou pedir desculpa porque eu não consigo ativar o meu vídeo, minha imagem. Relaxa. É assim, as tecnologias às vezes nos impedem de algumas coisas.
Mas, assim, primeiro eu quero, assim, agradecer o carinho de Maíra, quando eu entrei em contato com ela e falei que eu não enxergava, né? E, assim, desde então, nenhum dos momentos que eu participei, ela não fez a descrição e ela teve, assim, essa dedicação mesmo, que é muito difícil isso acontecer. O ensino remoto já é remoto para a pessoa com deficiência visual antes da pandemia. Imagina. Mas, enfim, assim, eu me formei o ano passado, eu sou assistente social e eu sempre quis ser professora. Eu perdi a visão tem 10 anos e foi algo que mudou a minha vida para melhor. Porque durante esses 10 anos, eu consegui mudar a minha vida e fazer coisas que eu não fazia antes e que hoje eu faço. Mudou mesmo, assim, para melhor mesmo. Eu não tenho do que me queixar, apesar de todos os desafios que a gente enfrenta. Imagina. E aí, assim, ao terminar a faculdade, eu estudava muito. Só que no início, quando começou a pandemia, a quarentena, eu estou muito em casa e me desmotivou. Eu me frustrei, não sei se pelo contexto que a gente tem vivido. Eu me matriculei numa pós, acabei de cancelar a pós, porque eu realmente não estou mais conseguindo absorver os estudos, sabe? E isso tem me deixado muito triste, na verdade, porque eu não sou assim. Tá bom. Primeiro, eu não me descrevi, né? Porque também não perdeu muita coisa, não. Sou feio pra cacete, tô com a camisa jeans. No fundo, tem as minhas duas paixões, que são os meus livros e meu berimbau, porque eu jogo capoeira há 15 anos. E, Fabiana, a primeira coisa que você precisa pensar, e você e todo mundo aí, é o seguinte: tá tudo bem, cara, se frustrar agora. Por quê, né? Inconscientemente, todo mundo sabe que a gente está aqui, mas a morte está lá fora. E isso tem um peso emocional muito grande. Então, não dá para imaginar que, ao longo do tempo, você vai ficando cada vez mais concentrado, usando o seu tempo melhor. É o contrário. É o contrário, né? Tanto que eu já falei, quem vier falar comigo aí depois da pandemia, aprendi alemão, eu vou dar porrada. Se você aprendeu, cala a boca, velho. Não vem falar, não. Porque tá todo mundo doido, todo mundo desesperado, né? Então, isso não é... Isso está acontecendo com todo mundo, Fabiana. Eu medito, eu trabalho com emoção e eu vou te dizer, cara, tem uma série de artigos que eu tenho que terminar que já estão faltando, assim, 2 parágrafos para terminar. E tem mais de um mês que eu não consigo ter concentração para fazer isso. É muito comum. Então, todos nós aqui, a primeira coisa é a gente não pode se cobrar normalidade num negócio que está completamente caótico, né? Se você consegue achar um tanto de equilíbrio para fazer as suas coisas, excelente. A gente deveria buscar isso para ter mais saúde mental. Contudo, é muito difícil. E aí a gente não pode se cobrar. Porque aí você tem que fazer atividade física, você tem que fazer yoga, você não pode comer, você tem que estudar não sei o quê, você tem que escrever não sei o que mais. Porque a gente tem uma ilusão que está tudo de boa, está todo mundo paradão, a vida deu você apertou um pause ali. E aí você vai ter... Isso aqui não é isso. Todo mundo sabe que tem uma pausa, mas tem um ponto de interrogação gigante. O que vai acontecer daqui a pouco? Eu vou ter emprego? Eu não vou ter emprego? Eu vou morrer? Tem gente que eu gosto que vai morrer? Como é que a gente fica nisso, né? Eu tenho um aluno que acabou de perder os 2 avós, porque ele não tem como não ficar em casa, ele vai trabalhar, os 2 avós morreram de Covid porque ele trouxe a doença para lá. Eu vou falar para esse cara o quê? Senta aí que tem um mestrado para você terminar? Não tem jeito? É impossível, né? Então, a primeira coisa não se cobre não, Fabiana. É por aí mesmo, né? Agora, é preciso que a gente busque um descanso na loucura. É preciso que a gente tente
da melhor forma possível, encontrar caminhos para ter um pouco mais de paz, de bem-estar. E primeira atitude que é não se cobrar. Não dá, cara, não dá, não tem super-homem, super-mulher, é só em desenho animado ou nesses youtubers vagabundos aí que fica querendo falar para te tirar dinheiro. No resto, tá todo mundo capenga, velho. Tá todo mundo capenga. Eu leio compulsivamente. Eu leio 7 a 8 livros por mês. Eu não estou conseguindo ler um capítulo de livro. Eu não estou tendo atenção para ler um capítulo de livro. Eu termino de ler uma página, eu tenho que voltar de novo, porque eu não entendi. Né? Isso nunca me aconteceu. Então, tá tudo bem. Agora não dá para ser diferente disso. Tá? Então, relaxa. Relaxa, busca aí um equilíbrio emocional, que é desse jeito que eu estou dizendo, tentar buscar uma meditação, tentar fazer atividade física do jeito que pode fazer, tentar manter a rotina, mas do jeito que dá para fazer. E está tudo bem. Se for cobrar mais que isso, puta, é um chicote a mais que não adianta. Outra coisa que conforta também, Gui, eu estava doida para falar aqui, mas meu áudio deu um probleminha aqui, mas enfim, manter o contato com pessoas, né, que você considera importantes para você. O contato afetivo nesse momento é crucial. Os que ajudam, né? Gente chata, o que atrapalha não, deixa longe. Desculpa do isolamento. Eu estou feliz da vida. Todo mundo que eu não gosto, eu não estou vendo. Estou isolado? Ah, não, estou isolado. Mas as pessoas que eu gosto, conviva. Uhum. Eu queria aproveitar, Fabiana, e dizer que não está sendo fácil para ninguém, como o professor Guilherme já disse. Para cada um de nós tem sido momentos bem angustiantes, desafiadores. E, verdade. Quanto às suas palavras, eu agradeço o carinho e queria dizer que a gente tem aprendido muito com você. Eu tenho aprendido muito e tenho feito esforço para que a gente possa te contemplar, né? Afinal, cada um tem as suas necessidades, suas especificidades, e a gente está aqui para isso, enquanto formador, para aprender também. E eu agradeço. Tem um monte... Ficamos à disposição. Enquanto isso, o chat está bombando. Eu não estou dando conta aqui de olhar a sequência de pessoas que querem perguntar e os comentários do chat, mas vamos seguir aqui a lista. Graciele. Agora, Graciele, Camila, Graciele, Valéria, Nayara e Pete, Alexandra. Pode abrir aí, Graciele. Seu próprio áudio. Eu liberei. Bom, tá me ouvindo? Sim. Primeiramente, eu queria parabenizar o professor. É a primeira vez que eu estou me pronunciando no chat. Adorei. Ele falou tudo mesmo que estamos passando. Eu até, inclusive, li que foi mandado, né, no WhatsApp e achei interessantíssimo, porque realmente a gente está passando por muita dificuldade. Eu que estou agora começando no quarto semestre de letras, já está sendo muito ruim. Estou num período também, assim, aquela expectativa de quando isso vai acabar, de poder conseguir um emprego, fora as demandas também que a gente tem dentro de casa. Claro. Essa coisa também que ele falou, que eu conseguia ler não sei quantos livros e acaba dando um branco, eu não tenho que voltar. Eu imagino o senhor aí não consegue ler assim, e imagine eu, nova, né? Senhora, e às vezes eu também tenho que voltar a ler para ver se eu consigo entender. Porque para mim, assim... Oi? Não, vai lá. Porque para mim, assim, quando eu tô lendo, aí eu não compreendo, ou então eu paro aquela leitura, aí eu tenho que voltar tudo de novo. É muito difícil, mas eu vou lá e tento, né? É que nem essa questão também que você falou, né? A respeito da meditação, de escrever. Eu achei interessantíssimo porque essa parte, quando eu era de escrever, porque quando eu era mais nova, eu escrevia muito. Principalmente quando eu ficava muito triste. E para mim, acho que ajuda, né? Bastante.
Ajuda muito. Acho que já deu. E eu quero só parabenizar mesmo. O meu aparecimento foi para parabenizar o senhor pelo seu comentário, por tudo que o senhor está fazendo aí. Eu adorei tudo. Que bom, Gisele. Agradeço. E é mesmo, assim, nesses momentos a ter concentração é difícil mesmo. Não se cobre, não. Mas persista. Peleja. Sem peleja não tem jeito. Enquanto eu libero o áudio da próxima participante, Guilherme, aqui no chat alguns professores estão relatando o uso da música no início das aulas virtuais, né? O quanto tem favorecido essas músicas, né? Um momento também de tranquilizar, acalmar os ânimos. Esses meninos também, a gente precisa compreender o lado deles, Nossa, né? Nesse momento. Sem dúvida, sem dúvida. E ajuda muito. Tem pesquisa que mostra que se você der aula de música antes de aula de matemática, os meninos aprendem melhor matemática. Uhum. Outro comentário aqui de Jariana, ela disse assim: obrigada pelo professor, pelo esclarecimento. Eu mudei de tema recentemente. Aconteceu exatamente o que o senhor falou. Sinto-me mais à vontade para escrever. Até meu raciocínio está mais avançado. Amo o tema que estou desenvolvendo. Mudei da água para o vinho. Saí da área da literatura para a linguística. Estou amando discorrer sobre o livro didático. E aí eu lembrei da tua tese, né, de doutorado, que você mostra esses indícios a influência da emoção no processo de aprendizagem. Exatamente. Excelente esses comentários. Sem emoção não tem vida. Vamos lá. Valéria, pode falar. Pronto. Oi, gente. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim, Valéria. Então, na verdade, eu não tenho perguntas, mas, assim, eu gostaria de contribuir de alguma forma, né? Quando a Jairana, não recordo o nome, falou no chat sobre o TCC, sobre a escrita do TCC, eu muito me identifiquei, porque minha fala é nesse sentido. Porque antes da pandemia, eu estava, né, produzindo naquele gás todo, né? Muito motivada. E depois que começou a pandemia, acho que, né, deu uma estacionada em tudo. Tudo. E aí, eu agradeço pela oportunidade de estar participando do curso, né, de extensão aqui com vocês, e pela fala do professor Guilherme, que foi muito motivadora e muito inspiradora, né, para a gente hoje, nesse sentido de buscar os meios da meditação. E isso, para mim, tem surtido muito efeito, né, de concentrar. Como o professor falou, assim, a leitura, para mim, é algo, para mim, prazeroso. Eu gosto de ler. E eu não estava conseguindo. Agora, final de maio, fui voltando, eu acredito muito nisso, como estava nas cartinhas. As notícias, a gente estava muito focado nas notícias. Então, eu estava muito focada, tudo, sabe? Muito. E eu ficava muito preocupada, angustiada. E agora, tanto que agora eu retornei a minha escrita para da monografia do TCC. E sabe quando a paixão vai voltando aos poucos? Não tô tipo assim, que perfeito, né? Mas assim, tenho crescido aos poucos e então eu tenho buscado esses meios para eu ir voltando. Talvez eu não vou conseguir voltar como antes, né? Mas assim, tudo é um recomeço. Então, eu agradeço pela oportunidade de estar participando com vocês hoje. Muitíssimo obrigada pelas contribuições de cada um de vocês. Um abraço. Galera, e a dica é escreva sobre você, sobre a sua história, sobre o que você está sentindo. É o caminho para começar o negócio. Verdade. E viver cada dia de uma vez, né? Não adianta ficar se preocupando com o futuro, o que é que vai acontecer, enfim, vamos se acalmar e deixar o tempo passar. Aqui em casa a gente tem, o dilema é esse, vamos viver um dia de cada vez. Nayara, já está aberto o seu. Bem, boa noite, pessoal. Eu me chamo Nayara, sou enfermeira de formação, né, docente do curso de enfermagem da UESP. Para mim está sendo muito bom participar desse curso, né? Estou aprendendo muito, a gente troca muitas experiências, né, importantes. E essa aula para mim está sendo estou me identificando demais com essa aula.
né, as colocações do professor Guilherme, da forma como ele trouxe, né, instigando a gente a pensar, refletir, os vídeos, e eu me pronunciei bastante aí no chat e falei, não, tem que abrir, tem que falar. Nayara, você está Oi. mexendo no fio do fone, aí está tendo uma interferência para a gente. Ok. Pronto. Então, parabenizar o professor Guilherme, né, porque essa aula realmente foi muito, muito reflexiva para mim, acredito, para todos. E um ponto que eu queria colocar aqui de contribuição, eu até coloquei no chat que a questão da morte, né, e do luto que a gente já vivencia no nosso dia a dia, mas que agora, né, e a gente está tendo que enfrentar, e esse enfrentamento ele tem sido um pouco problemático por causa da pandemia, né, porque a Covid ela tem levado muitas pessoas à morte de forma inesperada, de forma súbita, né? Então essa elaboração do luto ela tem sido um pouco complicada. O professor Guilherme até comentou sobre o aluno dele, né, que perdeu os avós, e então esse aluno pode estar sentindo esse sentimento de culpa, né? Então são muitas sensações de angústia, de medo, de dor que precisamos enfrentar, e além disso a forma como vamos elaborar o luto, porque nós temos rituais de despedida, né, que faz parte da nossa tradição, os velórios, né, os funerais, e agora temos que pensar em alternativas diferentes para isso. E eu estou falando aqui sobre isso, né, embora eu não seja psicóloga, mas tenho aprendido muito com as colegas da psicologia, né, professoras, faço parte de um grupo de trabalho que a gente tem lá uns profissionais da área da enfermagem, da área da psicologia, e estamos elaborando um instrumento sobre morte e luto, né, o enfrentamento da morte e do luto para as famílias, né, no caso de pessoas que vêm a óbito no domicílio. Então, como que essas pessoas elas podem enfrentar, e algumas formas de elaborar o luto, né? Então, isso tudo também interfere na nossa saúde, na saúde do docente, no bem-estar, na saúde mental. É importante ser colocado. Então, pode Diga, falar, né? professor. Não, pai, achei que você tinha parado, desculpa. Então, é essa contribuição, né, que eu queria colocar aqui, e também já divulgar para vocês que a UESC ela tem parceria com a UNB, tem um projeto chamado Terapias, coloquei até aí no chat o link, quem quiser ter acesso, e esse grupo, esse projeto, ele tem alguns grupos terapêuticos, né, que serão acompanhados de forma virtual. Lá tem a escrita terapêutica que o senhor pontuou, tem também a meditação, grupo de meditação. Então, está sendo bem legal esse projeto, né? Quem tiver interesse em participar, é só entrar lá no site eterapias.esc.br. Além do plantão psicológico também, que está sendo oferecido. E agradecer por esse momento, assim, está sendo muito, muito especial mesmo para a gente. Obrigada. A Nayara, você tocou num ponto importante, né? A gente não sabe ainda os impactos emocionais que vão causar, né? A gente não sabe isso, né? A gente não está podendo enterrar os mortos direito, a gente não sabe o que isso vai trazer no futuro, né? Uma coisa que a gente começou a fazer pesquisa agora, né? Como é que vai ser as pessoas de máscara? Você não sabe a emoção do outro, você não consegue ler se ele está bem, se ele não está bem, o que está acontecendo. Então, como é que isso vai afetar a maneira com que a gente interage socialmente, né? Então, os impactos emocionais são bastante grandes e a gente ainda não tem dimensão ainda de qual é, né? Mas isso eu acho que é importante, e talvez a coisa mais importante, que foi a terceira ação lá da minha fala, a gente tem que usar isso para tentar discutir mesmo, e se indignar mais, e se tentar cobrar mais das coisas, e por que está morrendo mais preto e mais pobre, né? Por que o governo tem... A gente vai fazer mais de 2 meses, não tem um ministro da saúde, né? A gente fica quieto, todo mundo aí de boa, né? E não pode, assim, a gente está
está pagando um preço muito grande. Kit, pode falar. Oi? Tranquilo? Tranquilo. Só o Boa vídeo noite. que tá fechado. Eu estava falando tranquilo em relação ao som, gente, desculpa. Boa noite a todos. Mais uma vez, né, parabenizo as meninas por proporcionar, né, esses momentos para a gente, está sendo muito legal. Poder pensar, né, sobre coisas que estão atingindo todos nós, enfim. Aí eu queria falar um pouquinho sobre a questão da gente ter também algum tipo de atividade nesse momento, né? Uhum. Na UESC mesmo, eu estou, né, coordenadora de colegiado da EAD, a gente tem um curso de licenciatura em Biologia, e optamos por continuar com os trabalhos, né, temos convênios com a CAPES, enfim. Além dessas questões administrativas, eu percebo, assim, né, como professora, eu trabalho com os meninos, tem alguns alunos do curso aí, percebi todos vocês, viu, Fernando, Jamile, enfim. E essa possibilidade que a gente tem também de seguir, embora num ritmo que a gente sabe que não é o mesmo, né, porque a gente está vivendo um momento que nunca vivemos, enfim. Quando você fala, Gilberto, sobre a questão, né, essas 3 ações, meditar, escrever e indignar-se, né, são ações que, assim, a gente consegue, pelo menos eu, né, falando por mim, a meditação e a escrita são coisas que ajudam bastante, e eu acho que a gente pode levar isso para esses lugares, a indignação também. Sem dúvida. Porque não sei você, Gilberto, mas eu tenho uma impressão, às vezes, que as pessoas estão confundindo um pouco esse indignar-se, sabe? Quando a gente pensa, por exemplo, nos discursos de ódio, né, na internet, nos atos de ódio que estão acontecendo, não sei se é uma coisa meio confusa do ser humano mostrar essa indignação, enfim. Mas para pensar mesmo sobre isso, né? Claro. Tem 2 coisas importantes aí na sua fala, né? A primeira sem dúvida, é complexo, né, o cenário de ensino à distância num país tão desigual como o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, é importante também, eu acredito isso a partir das pesquisas, que é importante também dar algumas ações para os alunos e para a gente também. É importante ter algum tipo de tarefa, de exercício, de trabalho, de produção, para você também se sentir bem. Isso é importante, né? O grande problema, né, tirando um problema maior que é a desigualdade, né, se tem internet, se não tem, se tem computador, se não tem, tirando isso, mas se você conseguir manter uma atividade onde os alunos possam interagir com você, com eles mesmos e tal, isso é muito bom para o bem-estar. O problema é sempre que tem um professor sem noção que acha que o aluno tem que ficar fazendo 1 milhão de coisas e tem que ter um desempenho melhor do que quando ele tinha antes da pandemia, né? Eu sou físico, né? Então é muito comum você ver esses boçal na física, né? Os caras muito gente que tem esse tipo de pensamento tosco, né? Então o cara passa 50 listas de exercícios para o aluno fazer por semana, tem esse tipo de estupidez, né? Então, adequado isso, tirando isso, é preciso que haja mesmo uma atividade ali mais comuns com os alunos, né? Agora, a indignação é preciso que a gente leve mesmo para quem é professor, para quem tem a menor preocupação com o futuro do país, o futuro da sua vida, tem que levar a indignação mesmo, não tem jeito. Agora, isso que a gente está vendo, principalmente essa galera da extrema-direita, isso aí não é indignação. Isso aí é estupidez no seu maior nível, né? Ficou agora legitimado você ser escroto, né? Agora é bonito você ser machista, ser racista, homofóbico. O cara podia ser tudo isso porque era e ficava quieto, né? Agora, se eu vou e falo isso, eu ganho seguidores no Instagram, porque tem uma galera que é a galera do ódio mesmo. Isso aí não tem nada, você pode ter certeza. Isso aí é gente estúpida, gente podre. Isso aí não é indignação. Isso aí é outra coisa, né? E que a gente tem que combater, né? A gente tem que combater na família, em qualquer lugar, né? Porque é isso aí que leva a gente para o caos, isso aí que leva a gente para a ruína. Eles fantasiam que é uma coisa religiosa, porque também não é, né?
Porque eu não sei a Bíblia que vocês leram, né? Aqui eu li, meio que não tem nada a ver com essa cambada aí que fica falando mal de preto, pobre e mulher, né? Querendo matar viado. Eu li a Bíblia de outro jeito, né? Acho que Jesus é um cara bacana, o que estraga é essa turminha aí, que fala que ele está falando no nome dele, né? Então, assim, tudo isso é um equívoco muito grande, porque no fundo não é só para liberar ódio. Então, quer achar que é religioso. Não é. Ah, é quanto à corrupção? Não é. Acho que agora está mais claro do que nunca que não tem nada a ver com corrupção. Então, isso não é indignação. Indignação é compreensão real dos fatos. Então, Gui, a gente vai precisar encerrar por causa do tempo, né? Quando a palestra é boa, o convidado... o tempo passa rapidinho. Então, eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi um prazer imenso para a gente, uma satisfação imensa. Várias pessoas no chat falando, elogiando, parabenizando a oportunidade. Nós ficamos gratas também por esse momento de construção de conhecimento, de troca de afetos, né? A gente precisa disso nesse momento. E dizer que estamos aqui para o que você precisar. Eu também. Certo? O pessoal pediu a apresentação, caso você tenha condições de disponibilizar, mas o vídeo fica disponível também, né? Tá, eu te mando depois ela aqui. Pronto. Tá bom? Beleza. Então, gente, galera, boa noite. Valeu, até a próxima quarta. Boa noite. Até mais. E a melhor coisa para a saúde mental é fogo nos fascistas. E viu, agora dá um sorriso para a nossa foto. Nossa foto final. A foto final. Vou tirar um print. Valeu, galera. Até mais. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Bom trabalho. Boa noite. Obrigada a vocês. Até a próxima quarta. Tchau. Prazer, professor. Tchau. Participante mirim aí é Camila.